Meus irmãos, nós vamos estudar a palavra de Deus nesta manhã, no texto de Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, os versículos 5 até o 11. Atos dos Apóstolos, 18, 5 a 11. Nós falaremos sobre o tema o impacto de Cristo, o impacto de Cristo. E vamos trabalhar a partir de 4 conceitos: o impacto de Cristo na comunhão dos santos, na consagração ao serviço, na conversão dos escolhidos de Deus e na confirmação dos planos de Deus. Isso tudo aqui na cidade de Corinto. Então, já peço às crianças que estão acompanhando este culto com seus pais em casa e também as crianças que estão conosco aqui no templo, que no desenho que elas sempre fazem, desenhe uma cidade, por favor. Desenhe uma cidade. Imagine que seja Corinto, uma cidade. Você faz um quadrado e faz casinhas. Então, dentro dessa cidade, desenhe uma igreja maior que as casas. Maior que as casas. Essa é uma figura que aqui no Brasil a gente não tem tanto ou tão claro, mas nas cidades antigas da Europa é muito comum ver cidades que normalmente não têm prédios muito altos, prédios baixos, de 3 a 4 andares, não mais do que isso, e as igrejas são muito maiores do que as casas. É uma linguagem. É para demonstrar que Deus é maior que os homens. É para demonstrar que as coisas de Deus são mais altas. Didaticamente compreensível. Eu sei, é muito fora da nossa realidade, né? Nós temos igrejas grandes, prédios grandes, no Brasil também, mas aqui nós temos verdadeiros arranha-céus. Essa não é uma realidade da Europa medieval e depois da Europa dos tempos dos últimos séculos. Isso meio que se perdeu, é uma figura que se perdeu, de que Deus é maior do que o homem. Mas as crianças podem reconstituir, de certa forma, então, uma cidade medieval, uma das capitais europeias principalmente. Uma cidade com casas, mais ou menos o mesmo tamanho das casas, mas as igrejas são maiores. Em Amsterdã isso é muito claro. Nos 4 pontos de Amsterdã, norte, sul, leste e oeste, tem uma igreja bem alta, com uma abóboda bem grande. A igreja reformada comunica assim, naquela cidade, a supremacia de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus. E nós vamos entender isso aqui em Corinto, o que é o impacto de Cristo na cidade de Corinto. Está escrito assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus, esta é a tua palavra. Nós não conseguiríamos entender a tua palavra se o teu Espírito não operasse com poder. É por isso que nós oramos, que o teu Espírito, aquele mesmo que permitiu que esta Escritura estivesse aqui hoje, que ele ilumine o nosso entendimento para compreendermos a profundidade desta passagem. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, crianças, adolescentes, jovens, eu quero falar sobre o impacto de Cristo numa cidade como resultado de missão. Missão. O Novo Testamento, quase todo o Novo Testamento, foi escrito para igrejas que estavam sendo plantadas. Então o Novo Testamento, ele tem uma motivação. O Espírito Santo permitiu que quase todo o Novo Testamento fosse escrito por conta do fenômeno missiológico. Nós podemos abrir um texto de Atos dos Apóstolos, nós podemos abrir um texto da carta aos Coríntios, da carta aos Filipenses, Colossenses, e extrair muitos ensinos deles. E tudo isso faz sentido. Ensinos para a nossa vida, ensinos para que possamos andar de uma maneira adequada com Deus, tudo isso é lícito. Devemos fazer isso, mas não podemos nos esquecer que o Novo Testamento foi escrito para igrejas em plantação. Existe um sentido fundamental antes daqueles bons princípios que nós podemos extrair do Novo Testamento. As cartas foram escritas para igrejas em plantação. Plantar igrejas é a meta de Deus, nunca mudou. É o plano da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo sempre estão envolvidos com plantação de igrejas. E essa era uma igreja que estava começando a ser plantada. Então, o que nós podemos aprender com uma igreja que estava sendo iniciada, plantada agora, a igreja de Corinto? E como nós podemos trazer esta verdade para os nossos dias? Esse é o objetivo da nossa meditação nessa manhã. Conseguirmos compreender como Deus opera na plantação de uma igreja e depois, quando essa igreja é plantada, quando ela está pronta, quando ela está em um lugar, o que essa igreja precisa continuar a fazer? A primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, no impacto de Cristo em Corinto, a primeira coisa é a comunhão que Deus dá a um grupo de pessoas. Eu chamo isso de comunhão dos santos. É um tópico, inclusive, da nossa confissão de fé, comunhão dos santos. A comunhão dos santos foi vivenciada aqui por Paulo e por alguns dos seus amigos. Vejam quem são. Versículo 5, no comecinho. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia. Veja só, Paulo estava em Atenas. Atenas dista de Corinto aproximadamente 80 quilômetros. Paulo estava em Atenas, vai para Corinto, 80 quilômetros, e espera chegar dois dos seus amigos, Silas e Timóteo. Esses dois amigos acompanham Paulo em vários lugares. Então ele, quando vê seus amigos chegarem, certamente se alegra sobremaneira. Mas não são só esses três que estão em Corinto na comunhão dos santos. Se você olhar para alguns versículos atrás, no versículo 2, está escrito assim: depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Versículo 2, lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. A comunhão dos santos é base para a plantação de uma igreja. A unidade de pensamento é base para que os irmãos vivam em comunhão, vivam em alegria, mais ou menos como o salmista disse, lá muitos anos atrás, séculos atrás, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Deus, nos seus planos, une algumas pessoas, e esta união, que nesse caso aqui foi feita de Silas, Timóteo, Priscila, Áquila e Paulo, são 5 pessoas, uma base. Toda a igreja tem uma base fundamental. Essa base fundamental prossegue e vai acontecer aqui em Corinto duas coisas, dois novos momentos que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é Crispo, o principal da sinagoga, e também Tício Justo. Vão converter-se. Mas vejam a importância da unidade de pensamento para os propósitos de Deus. Meus irmãos, a igreja de Corinto não nasceu só porque Paulo foi àquela cidade e anunciou o evangelho sozinho naquele lugar. Paulo
pesca em Corinto, não com um anzol atirado num lago enorme, mas com uma rede. Paulo dá início à igreja de Corinto porque uma base estava formada. A primeira coisa que eu gostaria então de trazer para a nossa, uma aplicação dentro desse contexto, meus irmãos, toda igreja existe em uma cidade para plantar novas igrejas. Toda igreja existe em um lugar, por mais distante e difícil que seja, para plantar novas igrejas. A igreja de Corinto teve essa base porque antes de qualquer coisa uma igreja existe para adorar ao Senhor. Quem eram essas pessoas? Quem era Paulo, quem era Silas, quem era Timóteo, quem era Áquila e quem era Priscila? O primeiro grupo para cultuar a Deus em Corinto. Deus deu a eles o privilégio de cultuarem-no naquele lugar tão terrível que era Corinto. Os estudiosos chamam Corinto de malvada. Uma cidade malvada. Era uma cidade fundada, ela foi saqueada muitas vezes, mas nesse momento ela havia sido reconstruída e alguns romanos estavam ali, desertores de algumas outras cidades, um povo de má fama, um povo altamente iníquo, mas foi para este lugar que este grupo de pessoas foi. Se encontrou naquele lugar para adorar ao Senhor. Muitas aplicações disso, mas uma só. Não importa o número de pessoas que estejam em uma igreja, mas importa a unidade de pensamento. Importa o unir-se em torno da pessoa de Cristo. Importa que o culto seja somente a Deus. Importa que Deus se agrade daquele grupo que ali esteja. Essa talvez seja a maior força de uma igreja para que ela possa plantar outras igrejas. Estar unida no Senhor. A igreja de Corinto, vocês conhecem a história, tem 2 cartas depois contando todas as coisas da igreja de Corinto. Não foi uma igreja fácil, foi uma igreja muito difícil, mas ela nasceu de um propósito de Deus. O propósito começou com a comunhão dos santos. Pensa nisso. O impacto de Cristo numa cidade se dá primeiro por conta da comunhão dos seus filhos. Pense comigo na importância da comunhão da igreja, da unidade da igreja. Nem sempre se pensa que é importante nos unirmos nos mesmos propósitos com os nossos irmãos, porque nós temos muitas coisas na nossa vida, muitas preocupações. Nós corremos atrás de muitas coisas muito importantes, mas eu gostaria de deixar isso de maneira clara para todos nós esta manhã. Importa estarmos unidos com os nossos irmãos no propósito maior de adorar ao Senhor. A comunhão é o oposto da individualização. A comunhão é o partilhar. A comunhão é o conviver. A comunhão é juntar-nos uns aos outros para que sejamos um corpo. O corpo é feito de membros e nós somos membros do corpo. Então isso aconteceu na igreja novíssima de Corinto. Mais do que a comunhão dos santos, essa equipe básica, nós vemos na metade do versículo 5 para frente, outra coisa muito importante para que haja o impacto de Cristo numa cidade. Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Eu chamo isso de consagração ao serviço. Cristo impacta uma cidade. Como ele impacta uma cidade? Quando há comunhão dos santos, em torno do seu nome, em torno do culto, mas quando há serviço. A melhor das comunhões, ou a melhor maneira de nós demonstrar que estamos unidos, é no trabalho, meus irmãos. Eu sei que ao final de um culto é muito legal encontrar as pessoas, abraçar as pessoas, algumas pessoas que a gente não vê há bastante tempo, mas deixa eu lhe falar de uma maneira muito gentil, talvez isso ainda não seja comunhão. Ter um bom salão de culto, um bom salão social para que tomemos um cafezinho depois do culto e conversarmos, é tudo muito bom, mas talvez ainda não seja comunhão.
Porque quando termina esse momento de 15 minutos ou de meia hora, cada um vai para as suas casas. E se não existir uma consagração ao serviço, cada um se desconecta de todos e só reencontrará de novo no próximo domingo. É assim que muitas igrejas acabam vivendo e pensam que estão em comunhão, mas talvez não. Talvez seja só um ajuntamento, muito bom, muito legal, mas não proativo, não serviçal. Onde é que está então a unidade verdadeira da igreja? No serviço. Foi o que aconteceu com Paulo. A Bíblia diz que ele se entregou totalmente à palavra. Antes disso, quando Paulo havia chegado a Corinto, Paulo foi encontrar Priscila e Áquila, se reuniu com eles, eles eram fazedores de tendas, e eles estavam trabalhando e cuidando da sua própria vida. Paulo estava lá, esperando o melhor momento. Mas quando chegaram os seus amigos, então a Bíblia diz que Paulo não fez outra coisa, não continuou a fazer tendas. Ao contrário, ele se entregou à palavra. Paulo se entrega à palavra nesse instante, por quê? Por conta do testemunho que Jesus era o Cristo. Qual é a implicação aqui para os nossos dias? É a persuasão. A igreja, quando é iniciada em um lugar, ela é muito pequena sempre, ela é muito frágil sempre. O que é forte é o testemunho. Um grupo de pessoas testemunhando que Cristo era Jesus. Aqui no Brasil, se nós falarmos que Cristo é Jesus, não há reações contrárias. No Ocidente como um todo não há, mas em Corinto havia. Olha como foi a reação. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora vou para os gentios. A oposição foi muito grande ao nome de Cristo em Corinto. Se você olhar para frente um pouquinho, ainda no capítulo 18, no versículo 28, nós vemos que essa forma de trabalhar, persuadindo e proclamando com uma firmeza, uma objetividade que Cristo era Jesus, essa é uma prática comum de Paulo. Paulo faz isso em Filipos, Paulo faz isso aqui em Corinto e Paulo faz isso em Éfeso, a próxima igreja que ele vai trabalhar, porque com grande poder, diz no versículo 28, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. A consagração ao serviço, a dedicação ao serviço é uma marca da igreja. Por isso, meus irmãos, a segunda ideia é então, como é que Cristo impacta uma cidade? Primeiro, pela comunhão dos santos. Isso é uma mensagem nova a um mundo em guerra o tempo inteiro. Os cristãos precisam viver em comunhão. A comunhão baseada na mesma fé, na fé em Cristo. Os cristãos precisam viver em constante consagração. Esse é um desafio pessoal muito grande. O desafio pessoal de dizer: Senhor, eu estou nessa terra porque faço parte de uma igreja, com meus irmãos, nós cultuamos a Ti e eu quero Te servir. Como nós vamos servir a Cristo numa cidade que não ama a palavra de Deus? Através de uma consagração, através de uma entrega pessoal. Bom, uma terceira ideia que é sempre muito importante para Cristo impactar uma cidade, sempre baseado em 1 Coríntios, na cidade de Corinto, é o que está no versículo 7, no versículo 8. As conversões, meus irmãos. Uma das coisas mais lindas em uma igreja sempre será a conversão. É como um deserto de terra seca e de repente uma flor nasce. A conversão é sempre para a igreja uma demonstração interna que Deus está operando através da sua comunidade naquela cidade. E a conversão é sempre de uma forma externa para a pessoa que adentra a igreja, o início de uma vida nova. A igreja precisa se alegrar nas conversões, precisa buscar as conversões.
Mas quem faz isso? Nós vemos aqui na palavra, versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Paulo tinha dito aos judeus: eu vou agora para os gentios. Quando ele chega à casa do Tício Justo, provavelmente esse Tício Justo é aquele que é conhecido como Gaio nas Escrituras. Quando Paulo escreve aos Romanos, Paulo está em Corinto, e escreve aos Romanos dizendo: olha, eu quero saudar todos vocês de Roma, e saúdam vocês os meus amigos, e vai relatando os nomes, e um deles é Gaio. Ele diz: meu hospedeiro. A Bíblia mostra que foi esse homem que hospedou Paulo, Tício Justo. E esse homem, se for Gaio realmente, foi batizado por Paulo aqui em Corinto. E esse Tício Justo, aqui, provavelmente tenha sido a primeira casa em Corinto. Olha como Deus vai fazendo através das conversões coisas novas acontecerem. Além de Tício Justo, tem o Crispo também, do versículo 8. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Olha, o Crispo era o chefe da sinagoga. E imaginem vocês, ele perdeu o emprego depois disso. Assim que ele creu, que ele foi convertido, ele foi retirado da sinagoga. Isso nós vemos porque logo depois, na continuação da passagem, nós vemos que uma outra pessoa assume a sinagoga, um tal de Sóstenes. E vejam mais esse detalhe. Depois, quando Paulo vai falando sobre as plantações de igrejas, ele cita Sóstenes como um dos convertidos. Parece que, se não quisesse ser convertido ao Senhor, que não se aceitasse ser principal das sinagogas, porque Deus ia lá e convertia. Irmãos, é maravilhoso. Isso é igreja, isso é missão, isso é plantação de igrejas. Isso é a alegria da comunhão dos santos em adoração ao Senhor, de uma consagração às coisas de Deus antes das nossas coisas. Não quer dizer que nós tenhamos de negar a nossa vida, nós temos de cuidar de todos os afazeres da nossa vida, mas nós não podemos cuidar dos afazeres do Senhor quando sobra tempo. Nós temos de fazer as coisas para o Senhor enquanto há tempo, e então, fazendo as coisas para o Senhor nos dará tempo para fazer todas as outras na nossa vida. A consagração é importantíssima para que uma igreja impacte uma cidade. E o que é que Deus faz? Deus converte as pessoas. Aqui nós já tínhamos uma base de convertidos, e agora Deus dá à igreja de Corinto o principal da sinagoga, Crispo, o Tício Justo, que morava no lado da sinagoga. Essas casas deles, veja como a igreja cresceu. A igreja de Corinto nasce assim, meus irmãos. Mas talvez, depois de tudo isso acontecendo, Paulo pudesse pensar: agora posso seguir a minha caminhada, vou para outro lugar. E então Deus intervém. Numa noite, fala com Paulo. Deus confirma o trabalho de Paulo em Corinto. Deus diz: fica um pouco mais. Isso está nos versículos 9, 10 e 11. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Paulo não tem o hábito de ficar tanto tempo numa cidade. Em algumas cidades ele ficou 1 semana. Em outras 3 semanas, em Éfeso ele ficou mais, mas aqui em Corinto provavelmente seja uma das cidades que Paulo mais ficou. Talvez Paulo tivesse pensado assim: é possível, pelo seu hábito de trabalho, olha, eu já tenho Crispo convertido, nós já temos Tício Justus convertido, 2 casas, famílias, batizados, muitos outros crentes aqui nesta cidade, agora eu vou seguir para outro lugar. Mas Deus fala: fica um pouco mais. Vamos confirmar esse trabalho aí na cidade de Corinto. E confirmou, que é a 4ª ênfase da minha meditação. Como é que Cristo impacta uma cidade? Através da comunhão dos santos, através da consagração ao serviço, através da conversão dos eleitos, através da confirmação de Deus.
Deus confirmou a Paulo, como já havia feito em outro momento, que ele tinha muita gente naquela cidade. Olha que coisa maravilhosa isso. Não temas, disse Deus, eu estou contigo. Isso nos lembra um outro personagem do Antigo Testamento, Josué. Não temas, eu estou contigo. Isso lembra um profeta do Antigo Testamento, Isaías. Não temas, eu te tomo pela tua mão direita e te sustento. Eu te conduzo. Não temas é uma palavra recorrente de Deus à igreja. Não tema, igreja. Não tema, ninguém vai fazer-te mal. Fala, não te cales, ou seja, a ênfase da pregação. Deus confirma que é pela pregação que Ele alcança os seus escolhidos. Como crerão se não há quem pregue, não é verdade? Eu estou contigo, pois tenho muito povo nesta cidade. E então Paulo fica ensinando por 1 ano e meio. Meus irmãos, encorajamento, companhia, promessa e por fim, reino, soberania. É como Deus conforta o coração de Paulo em Corinto. Os irmãos conhecem, normalmente eu explico o texto para então aplicar. Isso parece ser a explicação do texto. Como é que Cristo impacta uma cidade? Através da sua igreja. Com um povo unido, com um povo consagrado, com convertidos de maneira contínua e com a confirmação. Eu tenho gente neste lugar. Vamos aplicar isso aos nossos dias? O que é a comunhão para nós? Nós somos a Igreja Presbiteriana da Lapa aqui em São Paulo, há muitas igrejas presbiterianas em São Paulo, mais de 200 na Grande São Paulo, seguramente. Nós somos aproximadamente, mais de 3.500 igrejas presbiterianas no Brasil. Qual a melhor forma de nós impactarmos a nossa nação? Uma das maneiras é pela comunhão. Como é que a igreja demonstra comunhão, meus irmãos? Primeira coisa, uma das principais, indo aos cultos. Com isso eu falo aqui, a nossa igreja local, que graças a Deus sempre tem muitos irmãos e irmãs, mesmo neste período de pandemia, nossa igreja tem muitos irmãos, mas eu também falo às nossas igrejas espalhadas pelo Brasil. Nós somos o povo do culto, nós somos o povo da adoração. Nós saímos nos horários de cultos para adorar ao Senhor. Nós só não vamos em período de pandemia por conta, obviamente, dos cuidados. Aqueles que estão em grupo de risco, aqueles que estão em comorbidade, esses não podem ir. Ou aqueles que porventura estejam com algum sintoma da Covid, esses convém que não vão, é nossa orientação, inclusive, por uma questão sanitária, uma questão de cuidado, mas todos os outros cultuam ao Senhor. Cultuam aqui em São Paulo, cultuam no estado de São Paulo, cultuam no Brasil inteiro. Culto é uma demonstração de comunhão, porque é uma missão comum, adorar a Deus. Então, uma palavra ampla a todos os presbiterianos espalhados por este Brasil e pelo mundo afora: não deixemos nunca de congregar, porque ao deixarmos de congregar, evidenciamos a nossa não comunhão. Evidenciamos um individualismo e muitas vezes uma espécie de desigrejamento até. Isso não convém aos cristãos, isso não é testemunho. E por conta disso, se a igreja persiste num caminho como esse, ela não consegue impactar o mundo, ela não consegue impactar uma nação. A igreja impacta uma nação na unidade da adoração, antes de tudo. Então, eu me congratulo com aqueles que já fazem disso uma dinâmica natural de vida. O dia do culto já está na sua agenda, e então ele faz isso para o Senhor. E sabe o que acontece? Quando ele vai à igreja, os seus irmãos estão lá também. E então essa comunhão na adoração se dá num culto teorreferente, numa liturgia temática, em que a pregação, o tema da pregação norteia todas as partes do culto. Não é maravilhoso prestar um culto assim ao Senhor? É, e há 2000 anos isso acontece. Aqueles que estão no culto estão participando dessa comunhão. Nos dias atuais, aqueles que estão com comorbidades ou em grupo de risco participam assim de casa. Mas precisam continuar. Precisamos sempre nos lembrar que é bom
e agradável os irmãos viverem unidos. A segunda aplicação para os nossos dias é a consagração. Irmãos, consagração é o seguinte: o que é consagrar? Consagrar é quando nós entregamos aquilo que nós não podemos reter, que não nos pertence. A nossa fé é para Cristo. A nossa vida espiritual foi dada por Cristo para que nós tivéssemos vida com Deus. E quando recebemos isso, recebemos uma comissão. O comissionamento que temos é o do discipulado. Está na grande comissão. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, por isso fazei discípulos, fazei discípulos de todas as nações. A melhor maneira de nós nos consagrarmos ao serviço é testemunhando de Jesus. O testemunho pode ser dado de muitas maneiras nos dias atuais, mas as maneiras talvez mais abrangentes nos dias atuais são com nossa família, são com nossos queridos companheiros de trabalho, são nas plataformas sociais, nas redes sociais. Irmãos, é necessário um ato de consagração da igreja para impactar a cidade. E essa é uma maneira fácil que Deus está nos dando. Deus nos dá ferramentas maravilhosas para que nós as usemos. Então eu faço uma aplicação muito direta a você que é hábil em mídias sociais. Use bem. Usemos bem essa ferramenta. Não precisamos demonizar as redes sociais. Elas podem ser instrumentos de testemunho. Fica muito bem, muito bom quando um cristão usa bem as mídias sociais para testemunhar a sua fé. Redes sociais são lugares para entrarmos com vestes brancas, com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Mídias sociais são terrenos da glória de Deus. Não pense que é submundo da existência, onde tem gente, onde tem pensamentos, é lugar que Deus opera. Então eu quero convidar meus irmãos, tanto os que estão conosco aqui, como os que estão em casa, use bem este lugar que é de Deus também, chamado de redes sociais. Lá, a nossa vestimenta não é a roupa física que temos, mas nossas palavras. Então cristãos precisam ser consagrados lá. Lá não é lugar para palavrões, lá não é lugar para brincadeiras que não fazem sentido, lá não é lugar para nos desprovermos da nossa inteligência. As plataformas sociais são os melhores lugares que os cristãos têm para impactar as cidades hoje. Mas eles precisam usar uma roupa bonita lá, uma veste santa lá, a veste da consagração. Terceira aplicação, como é que nós lidamos com os convertidos? Meus irmãos, Deus continuará a trazer os tícios justos, continuará a trazer os crispos para as nossas igrejas. Nós temos de cuidar dos convertidos, meus irmãos. Nós temos de discipular os convertidos. Nós temos de recebê-los como quem recebe um presente. Cada convertido que acessa nossas igrejas é mais um adorador. É mais um santificado, é mais um justificado pela fé, é mais um eleito, é mais um salvo, e essa pessoa não pode ser recebida como um visitante, ela precisa ser recebida como um convidado pela glória. E então quando nós recebemos essas pessoas nas nossas igrejas, nós precisamos abrir nossas casas. Eu sei, neste momento não está dando para abrir as casas, até mesmo nossos PGs estão se reunindo de maneira virtual, mas já nós poderemos abrir as nossas casas. Nós precisamos mostrar, testemunhar aos eleitos, aos convertidos pelo Senhor, que nossas casas são casas santas, que nossas casas são lugares de adoração, que nossas casas são lugares em que nossos filhos aprendem a palavra, convivem conosco, testemunhando a glória de Deus. Por isso, acredite, Deus continuará a trazer os convertidos, mas os convertidos não podem bater em nossas portas e nossas portas estarem fechadas. A igreja sempre está de portas abertas, mas nossas casas também precisam estar. Foi o que aconteceu aqui. Tanto Tício quanto Crispo começaram a igreja de Corinto nas casas. Nos dias atuais, muitas casas estão fechadas. Esse não é um princípio reformado. Esse é um princípio de outras correntes religiosas. O princípio reformado é igreja aberta, casas abertas. Quarta aplicação.
Será que Deus ainda precisa confirmar mais, além daquilo que Deus tem feito, que nós estamos em uma cidade para impactar a cidade? Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto. A igreja da Lapa está há 96 anos neste lugar. Precisaria de mais confirmação? A igreja presbiteriana do Brasil está há mais de 150 anos neste lugar. Precisaria de mais confirmação? São mais de 150 anos do cuidado de Deus para que a palavra seja pregada. São mais de 96 anos do cuidado de Deus para que a palavra seja proclamada. Precisaria de mais confirmação? Não precisa não, meus irmãos. Isso é a igreja sustentada, isso é o impacto. Um dia, conversando com o reverendo Jorge, há muito tempo atrás, ainda lá no JMC, nós falávamos sobre isso. O ministério, o serviço de uma igreja numa cidade é preparar os eleitos para a vida eterna. Muitos dos bancos que hoje talvez estejam vazios na nossa igreja, já foram ocupados por irmãos que estão na glória, porque essa igreja fez o trabalho ao longo de 96 anos de impactar vidas. Agora, se nós temos ainda bancos vazios, e temos, é para os convertidos, meus irmãos. Os bancos são para os eleitos de Deus. Nós temos de orar por eles. Senhor, manda os teus eleitos por estas portas, para que eles entrem com suas famílias, para que eles adorem como um povo já adora neste lugar. Nós precisamos amar a glória de Deus. A minha oração sempre será essa. Nunca será o suficiente o que temos feito, porque o que o Senhor fez por nós é para que façamos sempre mais e mais e mais. Oremos por nossas famílias, oremos por nossos amigos, oremos para que a palavra seja pregada, alcance pessoas pelas plataformas sociais. Oremos para que o Senhor nos dê amor entre nós, comunhão, alegria de estarmos juntos. Oremos para que vivamos em consagração. Se houver alguém entre nós que não esteja vivendo em consagração ao Senhor, ajudemos, estendamos as mãos, ofereçamos suporte. Se porventura estiver ou soubermos que haja pessoas entre nós que ainda não receberam a fé verdadeira para crer em Jesus Cristo, oremos e preguemos, e então olhemos para a história, porque a confirmação está na história, que Deus quer que essa obra prossiga. Meus irmãos, isso é a igreja, isso é o impacto de Cristo. Não viva a fé sem receber o impacto de Cristo na sua própria vida. Se você está em casa e talvez esteja em dúvida sobre isso, eu gostaria de orar com você, de pedir que você consagrasse a sua vida ao Senhor. Se você está aqui nessa igreja, nessa manhã, mas está em dúvida sobre a sua caminhada cristã, veja o que Paulo e os seus amigos fizeram em Corinto pelo poder de Deus. Veja o que essa igreja fez em toda essa região pelo poder de Deus. Compreenda que você faz parte de um propósito maior. Você faz parte do reino. E juntos, porque você não está sozinho, juntos, muitos outros estão fazendo este trabalho no reino. Vamos orar a Deus? Gostaria muito que nesse tempo nós tivéssemos uma ação do Espírito Santo de Deus em nós, que plantação de igreja fosse um gosto para todos nós. A igreja presbiteriana da Lapa acaba de plantar uma igreja, a igreja presbiteriana da Barra Funda, mas neste momento nós não estamos plantando nenhuma igreja. Nós precisamos orar. Onde nós plantaremos a próxima igreja? Onde nós plantaremos a próxima igreja, para que uma porta seja aberta, para que famílias congreguem naquele lugar, para que pessoas daquele bairro se aproximem daquela nova igreja para adorar ao Senhor. Ore por isso, some-se ao conselho da nossa igreja nesse propósito missionário, contribua com isso. Nós precisamos levantar um grande fundo para a plantação de igrejas. Essa igreja sempre foi uma igreja missionária. Ela não pode deixar para lá aquilo que é objetivo principal nosso. Ore por isso, junte-se a isso. E então, seja você criança, adolescente ou jovem, você verá o impacto de Deus numa cidade. Crianças, vocês que fizeram o desenho, vocês viram como é quando uma igreja é maior do que uma cidade? Quando uma igreja é maior, como lá naquelas cidades antigas da Europa, de qualquer lugar que a pessoa está na cidade, ela vê a igreja.
Isso acontece em algumas cidades. As pessoas estão andando e então entre as casas de repente aparece a abóboda de uma grande igreja. Aqui onde essa igreja está localizada é assim. A Igreja da Lapa é a maior construção dessa rua. Qualquer pessoa que passa nessa rua verá a Igreja Presbiteriana da Lapa. Assim, a igreja deve ser na cidade. Ela sempre precisa aparecer na cidade, porque é visível a glória de Deus na igreja de Cristo. E ela continuará a impactar a cidade. Você faz parte da igreja? Impacte a cidade com a sua fé. Se você não faz parte da igreja, participe de uma igreja, envolva-se numa igreja, sirva a uma igreja, e você fará parte do impacto de Cristo à sua geração. Que Deus nos abençoe com a sua graça. Oremos e cantemos ao Senhor um hino maravilhoso, que é o hino 274. Senhor nosso Deus, nessa manhã nós estamos cultuando ao Teu nome, em comunhão neste lugar, em consagração, convertidos com a confirmação histórica do Teu poder. Senhor, nós intercedemos por aqueles que nos acompanham de casa, por aqueles que talvez estejam em dúvida, por aqueles que estão a um passo de fazerem parte de uma igreja genuinamente cristã, missionária. Nossa oração é que o Teu Santo Espírito faça esta ação. Nossa oração é que o Teu Santo Espírito alcance desde as crianças para compreenderem a importância de uma igreja numa cidade, até as famílias, para que famílias inteiras Te adorem, Senhor, no culto, para que façam discipulado, para que acompanhem diariamente, constantemente os novos convertidos, para que olhem para a história e vejam o quanto o Senhor opera através da igreja. Senhor nosso Deus, como propósito Teu neste lugar, abençoa-nos, dá-nos a condição de pregarmos o Evangelho neste lugar, dá-nos a condição de vivermos em comunhão neste lugar. Dá-nos, Senhor, o privilégio de convivermos com os nossos irmãos, animando-nos uns aos outros na palavra, pela palavra, confessando os nossos pecados, porque somos muito pecadores, Senhor, mas perdoados dos nossos pecados, Senhor, vivendo também com a alegria da salvação restituída. Por isso nós oramos nessa manhã. Abençoa-nos, nós Te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.